a quem criticamos porque no passado praticaram a poligamia, mas os mormons já aboliram a poligamia em 1890 com um manifesto. Isso faz mais de 100 anos. E hoje você encontra no seio da igreja evangélica líderes defendendo a poligamia. Mas aí não para aí, eu creio que também a Igreja Universal do Reino de Deus tem muito a ver com a teologia da prosperidade, sempre falando em prosperidade, noite dos empresários, e a maneira de levantar dinheiro é tremenda. Ela é uma criatividade imensa, que vai de rosa ungida, lenço ungido, sal grosso, arruda, a arca, tem tudo quanto é coisa, a cama de Eliseu, tem um punhado de coisa que eles vão fazendo. A afirmação que melhor resume a confissão positiva é de que o cristão tem que ser próspero financeiramente e viver sempre livre de qualquer enfermidade. Quando isso não acontece, é porque ele deve estar vivendo em pecado, não tem fé ou está vivendo debaixo do poder do diabo. Será que isso é bíblico? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Porque é o texto que os adeptos da teologia da confissão positiva usam para dizer que o crente não pode ficar doente. Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Eu não preciso mais ficar doente, dizem eles. Jesus já levou minhas enfermidades. Então o que a confissão positiva prega é que tanto a salvação da alma quanto a cura física ou bem-estar físico estão garantidos na expiação. Ficou crente, converteu-se, não pode mais ficar doente. É o que eles dizem. Essa passagem de Isaías 53 vai aparecer 2 vezes no Novo Testamento. Quando nós temos um texto do Antigo Testamento que aparece no Novo, nós temos que verificar como é que os escritores do Novo Testamento interpretaram aquela passagem. Lembre-se de que é o Novo Testamento que interpreta o Velho, e nunca o contrário. Não é o Velho que interpreta o Novo, é o Novo que interpreta o Velho. Essa passagem vai aparecer em Mateus, capítulo 8, versículo de 14 a 17. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Okay? Quem usar o texto de Mateus para dizer que a cura física está garantida na expiação, no sacrifício de Cristo, vai ter um problema. Aqui Jesus não havia morrido ainda. O que Mateus está nos dizendo então? Lembre-se de que Mateus escreve o seu evangelho aos judeus para mostrar aos judeus que Jesus é o Messias, é o rei de Israel. Mateus chega a citar mais de 50 vezes o Antigo Testamento. E o que ele está dizendo aqui é que dentre as atribuições do Messias, dentre as coisas que o Messias faria, uma delas seria curar os enfermos. É isso que Mateus está nos dizendo. Agora, vamos ver como é que Pedro interpretou Isaías 53, você vai encontrar em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro já interpretou enfermidade, lá no capítulo 53 de Isaías, no sentido espiritual. Para o apóstolo Pedro, enfermidade é pecado. Não é reumatismo, nem artrite, nem diabetes. Pedro interpreta no sentido espiritual. Se Pedro estivesse falando, se fosse no sentido físico, este versículo de 1 Pedro 2,24 tinha que ser lido da seguinte maneira: levando ele mesmo em seu corpo as nossas doenças sobre o madeiro, para que, mortos para as doenças, pudéssemos viver para a saúde. Mas não é isso que está aí. Pudéssemos viver para a justiça, em contraste com iniquidade. Se alguém ainda tiver dúvida, pergunte para Isaías. Isaías, afinal, Jesus morreu pelas nossas doenças ou pelos nossos pecados? Ele vai responder no versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas diabetes. Está aí? É isso que está aí? Não, o que está aí? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
Agora, dê uma olhadinha no versículo 4 de Isaías 53. Olha o que está escrito ali. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha, se é verdade, o que essa turma prega, porque Jesus já levou minhas enfermidades, eu não posso mais ficar doente, a Bíblia está dizendo que Ele levou minhas dores, então eu não posso mais sentir dor. Então todo crente, adepto da teologia da prosperidade, se ele der uma martelada no dedo, ele não pode sentir dor, ele tem que gostar. Oh, glória! Porque Jesus já levou as dores. Eu estava dando uma palestra como essa, certa vez, no interior do estado de São Paulo. De repente uma senhora levantou-se no meio do povo dizendo, mas depois que Jesus morreu na cruz, ninguém mais ficou doente na Bíblia. Eu falei, que Bíblia? Porque na minha não está isso. Você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,23, Timóteo, tome um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Ele nunca escreveu, Timóteo, tome um pouco de vinho por causa da sua frequente falta de fé. Não foi isso que ele escreveu. E Timóteo não ficava doente só uma vez por ano, não. Uma vez a cada 2 anos. Constantemente o moço estava reclamando, estou com problema no estômago, estou com problema no estômago. E a Valnice um dia tentou explicar isso no programa de TV, dizendo, só porque Timóteo teve um problema no estômago, isso não quer dizer que eu tenho que ter. É verdade, ela está certa. Eu não preciso repetir uma experiência negativa de alguém na Bíblia. Só porque alguém teve a cabeça cortada, eu não tenho que ter a minha também. Está certo. Mas, por outro lado, Paulo nunca escreveu a Timóteo, Timóteo, o que está errado aí na sua vida? Está faltando fé não, Timóteo? Você não está debaixo do poder do diabo? Tu não está em pecado, não? Não, ele não faz isso. Porque ele sabe quem é Timóteo. Que desde a infância conhece as sagradas letras. O moço é bom, o moço é recomendável, o moço tem dons espirituais. Ninguém deve desprezar a sua mocidade. Paulo sabe que Timóteo vive numa natureza afetada pela queda no jardim do Éden, como nós vivemos. A queda transtornou, por exemplo, o cosmos. Por isso que nós temos enchente, terremoto, maremoto, vulcões, tudo isso. A queda transtornou nossas emoções. Por isso a culpa, a ansiedade, a angústia, a tristeza. E a queda transtornou os relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, os relacionamentos uns para com os outros. Paulo escreve 2 Timóteo 4,20, eu deixei Trófimo enfermo em Mileto. Eu não disse, eu deixei Trófimo em pecado, sem fé em Mileto. E se Paulo estava lá e deixou o irmão enfermo, por que Paulo não orou por ele? E se Paulo orou, por que Deus não respondeu? Nós não sabemos isso. Okay? O próprio apóstolo Paulo vai reclamar de um espinho na carne, nós não sabemos o que é. O espinho na carne, apenas especulações a respeito. E outra, um texto muito importante e que os pregadores da confissão positiva evitam tratar é 2 Reis, capítulo 13, versículos de 14 a 21. A Bíblia diz que Eliseu morreu da enfermidade que ele tinha. Por que Eliseu morreu enfermo? Porque ele não tinha fé? Porque ele estava em pecado? Porque Eliseu estava debaixo do poder de Satanás? Ora, se você pegar esse texto que eu acabei de citar, você vai ver ali a Bíblia informando que depois da morte de Eliseu, seu corpo já havia apodrecido, a sua sepultura estava aberta, seus ossos estavam expostos. Um soldado morto caiu na sepultura de Eliseu, tocou nos seus ossos e reviveu, foi ressuscitado. O poder de Deus ainda atuava através dos ossos de Eliseu. Isso é que eu digo, é poder até os ossos. Então não tem nada a ver com o que essa turma anda ensinando por aí. Estão dizendo aí que Deus não tem enfermidade para colocar em ninguém. Se Deus tivesse que colocar enfermidade em alguém, ele teria que pedir emprestada para o diabo, porque Deus não tem doença nenhuma para colocar em ninguém. Isso Jorge Tadeu afirma. Errou de novo. Você vai ver, por exemplo, quando Deus está enviando Moisés para o Egito, vai Moisés, não vou, vai, não sei falar, não, tu tem que ir, não vou mesmo, aquela